Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui e hoje eu quero trazer para vocês um outro método de solução de esforços em treliças que eu pessoalmente julgo um método muito inteligente, que é o método das seções. Então, bora lá para a nossa lousinha que agora eu vou explicar para vocês como este método funciona. Então pessoal, mais uma vez aqui para ficar claro, nós estamos falando de treliças. E dentro de treliças, a gente está falando em método das seções. O método das seções, pessoal, ele é um método muito legal. O pessoal, as pessoas, os alunos, acabam achando esse método um pouco mais difícil. Mas, de fato, ele não é se você souber usá-lo corretamente. Por que ele não é mais difícil? Porque ele evita muita conta, né? O pessoal sempre se habitua bastante a fazer método dos nós para resolver, método dos nós, tal. Mas se o seu problema for muito grande, o método dos nós dá muita conta para resolver, muita conta. E às vezes a gente não quer tanta conta assim. Às vezes a sua treliça é gigantesca e você quer saber o esforço em um elemento lá do meio da treliça. E você fala, putz, e agora? Como é que eu vou calcular? Vou ter que começar de um canto da treliça que só tem duas incógnitas e vou chegando, calculando. É muita conta. Então você precisa utilizar o método das seções, que é o método que eu vou te ensinar agora. Então é o seguinte, vamos imaginar que você tem uma treliça aqui. Eu vou desenhar uma treliça rapidamente aqui. Então tá aqui minha treliça. Vou colocar uma vinculação nela aqui, um apoio simples aqui e um pino aqui, Pronto. Vou colocar algumas cargas também que são importantes. Então vou colocar aqui uma forcinha aqui em cima, uma forcinha aqui em cima, uma forcinha aqui embaixo, sei lá. E eu quero que você calcule o esforço que a treliça está sofrendo nesta barra. Só, putz, nessa barra aí vai dar conta, hein? Porque eu posso começar desse cantinho aqui, são duas incógnitas, depois eu vou resolver esse cantinho aqui, são mais duas, depois para resolver aqui eu vou ter que ter a reação, ou eu posso, se eu for para cá eu não resolvo, então eu vou ter que resolver a reação aqui, aí eu vou ter mais duas aqui, aí só que eu resolvo essa barrinha aqui. E às vezes não é muito conveniente você fazer isso, não é verdade? Bom, o método das seções ele vem para resolver esse problema, né? Então vamos dizer o seguinte, só para ficar mais fácil para eu desenhar, vamos trocar o objeto de estudo aqui, Vamos dizer que eu quero calcular o esforço nesta barra aqui, certo? Então você lembra que para calcular as reações nessa treliça aqui, eu preciso considerá-la como um corpo rígido, um grande corpo rígido, e aí eu calculo as reações, depois eu desmembro os nós, tal, não sei o quê. Já que eu posso considerar uma estrutura como um corpo rígido, pensa assim, eu posso considerar uma parte da estrutura como um corpo rígido também. Então o que eu posso fazer? Eu posso propor o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui e já vou apagá-lo, mas é algo importante. Eu posso cortar essa treliça aqui, no meio assim, por exemplo, e eu posso considerar ela como dois corpos rígidos. Esta seção da esquerda, um corpo rígido, e essa seção da direita aqui, outro corpo rígido. E posso equilibrar esses dois corpos, certo? Posso mesmo. Mas como que eu faço isso pelo método das seções? Eu vou ter que propor uma seção. Seção é um corte. Então a gente propôs aqui esta seção. Esta seção ela está propositalmente cortando o membro que eu quero saber a força nele. Quando você cortar um membro, você vai expor a força que atua sobre aquele membro e aí você vai poder calcular esta força especificamente. É por isso que a gente corta ele, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a minha borracha e eu vou fazer o seguinte, eu vou quase apagar esses membros todos aqui, quase inteiro. Então assim, cortei a treliça. Beleza. Cortando a treliça, eu vou ter que substituir os membros que estavam aqui pela força
que aqueles membros realizam sobre os respectivos nós. Então imagina, eu tinha uma barra aqui, ó. Lembra? Eu sempre considero tudo em tração, que é mais fácil para mim, né? Então vamos lá. Eu tinha uma barra aqui em cima, não tinha? Então eu vou trocar essa barra por uma força de tração aqui e por uma força de tração aqui. Eu tinha uma barra intermediária aqui, ó. Eu vou substituir essa barra intermediária por uma força de tração aqui e por uma força de tração aqui. Eu tinha uma barra aqui embaixo, eu vou substituir essa barra por uma força de tração aqui e por uma força de tração aqui. Professor, posso substituir por força de compressão em vez de tração? Pode, desde que você seja coerente nos pares que você está colocando, né? Se de um lado do par aqui está em tração, no outro tem que estar em tração. Se de um lado está em compressão, no outro tem que estar em compressão. Não pode estar as duas para o mesmo lado, que vai dar ruim. Então vamos lá. Vamos dar nome para os nós aqui rapidamente, ó. Vamos chamar aqui rapidinho de A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Ó, treliçona de 10 nós. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho uma força FCD aqui, FCD aqui, FCH aqui, FCH aqui, FIH aqui, FIH aqui, ou HI, tanto faz. Então, o que eu posso fazer agora? Agora que eu sou espertinha, eu posso olhar para esta metade aqui da minha treliça como um corpo rígido e equilibrar isso aqui. Ou eu posso olhar para esta outra metade da minha treliça como um corpo rígido e equilibrar essa outra metade. O que for mais conveniente para você. Muitas vezes você nem vai precisar equilibrar os dois lados, só um já resolve. Porque olha só que interessante, ó. Vamos dizer, por exemplo, que eu quero calcular essa força FCH aqui, ó, certo? Bom, eu posso usar qualquer uma das metades. Vou pegar essa primeira metade aqui, ó. Eu tenho três incógnitas, FCD, FCH e FIH. FCH é a única que tem componente vertical. Então, se eu fizer uma somatória das forças em Y, neste corpo rígido aqui, eu já matei o problema. Já era, já calculei FCH. Se eu quiser calcular FIH, por exemplo, então as três aqui, elas têm componentes na horizontal, né? FIH é só horizontal, então a somatória das forças na vertical não vai funcionar. Mas eu posso fazer uma somatória dos momentos em torno de C, que vai me matar FCD e FCH, vai sobrar só FIH. Consigo calcular tranquilamente. Então tem várias estratégias, isso aqui ajuda pra caramba, porque lembra, se eu quisesse calcular FCH aqui, ó, pelo método dos nós, eu ia ter que partir de A, provavelmente eu ia para B, de B eu ia ter que ir para J, para depois ir para I e depois para C, ou ver se dá para ir para C direto, talvez desse para fazer A, B, J e C. Pô, são 4 nós, é muita conta. Repara que com uma seção e uma somatória das forças em Y, você já mata o problema, tá? Outra coisa interessante do método das seções, muitas vezes você não vai precisar calcular as reações. Nesse caso aqui não tem jeito, porque eu tenho reação aqui que eu preciso calcular. Mas de novo, preste atenção. Repara que eu só precisei dessa reação aqui, ó. Então, sabendo disso, se eu fosse fazer essa seção aqui, traçar a estratégia direitinho na minha cabeça, eu não preciso nem calcular essas reações aqui em F, ó. Eu faço uma somatória dos momentos em F, calculo só essa reação RJY aqui, que eu vou ter aqui, já vou ter todas as forças que atuam nesse corpo, faço uma somatória das forças em Y, calculo FCH, já era. 2 continhas resolveu. Então o método das seções ele é bem interessante por causa disso. Vamos às especificidades. Primeira especificidade, ou primeira particularidade, como queira. O método das seções, ele transforma a sua treliça em 2 ou mais corpos rígidos, tá?
Se você vai equilibrar corpos rígidos agora e não nós, os corpos rígidos têm dimensões. Então, por corpo rígido aqui que você estiver equilibrando, você vai ter um número de equações. Se for no plano, você tem 3 equações por corpo rígido. Se for no espaço, você tem 6. Mas a gente não vai fazer isso no espaço porque fica muito grande. Então, no plano, temos 3 equações por corpo rígido para resolver. Então, o que acontece? Se eu for fazer um corte na minha treliça, é interessante que eu corte 3 ou menos elementos. Se eu cortar mais de 3 elementos, eu vou ter, por exemplo, se eu cortar 4 elementos, eu vou ter 4 incógnitas. E aí, eu posso fazer isso? E aí eu respondo para vocês, sim, você pode fazer isso. Você pode fazer um corte aqui na sua treliça, onde você vai cortar 4 elementos. Só que esse corte sozinho não vai resolver. Então você vai ficar... Pode ser que ele resolva até, dependendo da situação, e pode ser que não. Se ele não resolver, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um segundo corte em outro lugar para você ter mais equações, porque cada vez que você faz um corte, você ganha 3 equações. Né? Então, fiz um corte ali, cortei 4 elementos, tenho 4 incógnitas para 3 equações. Vou bolar mais um corte estratégico ali, de forma que eu consiga resolver pelo menos uma das outras 4 incógnitas, e aí eu consigo lá com o meu primeiro corte original resolver o problema, tá? Preciso fazer o corte reto? Não, pessoal, não preciso fazer o corte reto. Olha só, vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Então vamos lá, vamos desenhar essa trelicinha aqui de novo, ó. Olha só, tem como cortar mais de 3 elementos, como eu falei para vocês. Então, se eu, por exemplo, escolhesse fazer um corte assim, ó, eu estou cortando 1, 2, 3, 4 elementos. Então, 4 elementos. E agora? Eu posso fazer um segundo corte assim, né? E aí, desse segundo corte, eu resolvo pelo menos essa incógnita aqui. Depois eu volto para esse primeiro corte e resolvo as incógnitas seguintes. Lembrando que eu não vou fatiar a minha treliça, né? Quer dizer, vamos dizer assim, ó, nesse primeiro corte que eu fiz aqui, eu vou analisar ela nessa metade, trocando os elementos cortados por forças. No segundo corte que eu fiz, que era esse corte aqui, ó, eu vou separar ela nesta metade e nessa metade, quer dizer, eu tenho 3 forças aqui e tenho 3 forças aqui. Eu não vou fazer isso aqui e analisar o meio da treliça, que não faz muito sentido, tá? Mas eu posso fazer cortes auxiliares. Posso fazer um corte torto? Posso fazer um corte assim, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Se bem que dá para fazer reto, né? Mas posso fazer um corte torto? Pode fazer um corte torto, não tem problema nenhum. Você vai trocar os elementos que você cortou por forças. A única coisa que, não vou dizer que não pode fazer, mas não é muito elegante fazer, é você falar assim, vou resolver pelo método das seções. Aí você faz isso aqui, ó. Fiz um corte. Porque o que aconteceu? Você isolou um nó, né? Se você faz um corte assim, um corte assim, um corte assim, você está resolvendo pelo método dos nós, tá? E isso não é o que este método te traz de vantagem. Isso não é método das seções, tá certo? Basicamente é isso, pessoal. Não tem muito mais peculiaridades. A ideia é você escolher cortes. Às vezes os cortes já vêm escolhidos para você, dependendo do exercício. Às vezes você mesmo escolhe os cortes. Tem que substituir os cortes pelas forças direitinho. Tem que lembrar sempre de respeitar se o elemento está em tração ou se ele está em compressão, né? Respeitar a sua hipótese, pelo menos. Não pode colocar ele de um lado em tração, do outro em compressão, que vai dar problema, né? Tem que respeitar a sua hipótese. E aí, daí para frente, aplicar os conceitos que a gente vem trabalhando até aqui de equilíbrio de corpo rígido no plano, sem problema nenhum. Beleza? Então, essa é a teoria de método das seções, pessoal. Você vê que não é nem necessário, às vezes, calcular as reações, ou se você precisar calcular, às vezes não precisa nem calcular todas, tá? Só fica atento aí com a estratégia, porque uma boa estratégia vai te economizar muitas contas, e fazer menos contas é gastar menos tempo e cometer menos erros. Beleza?
Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.